Olá, boa noite, Florestan, boa noite, Miola, boa noite, Tereza, boa noite, Tardelli, que não dá para ver se está usando uma camisa legal hoje, que está de jaqueta. Tá frio! Desconheço isso. Boa noite, Sara, boa noite, Miola, Tereza, Tardelli, bem-vindo. Boa noite a todos que nos acompanham. Está sem áudio, Miola. Opa, desculpa. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, Tardelli. Bom te receber aqui, Tereza, Sara, Florestão, um abraço a todos vocês. Então, boa noite você em primeiro lugar, Tardelli, boa noite para os companheiros de painel, Sara, Florestan, Miola e todo mundo da comunidade 247. Boa noite, queridos. Boa noite, Sara, morrendo de inveja de quem pode estar agora no sol de Fortaleza. Certo? Isso é uma maldade com a gente aqui. Olá, Florestan, Miola, Tereza, boa noite. Então, eu estou aqui com o ar ligado aqui, esquentando o meu ambiente, porque São Paulo realmente está bem frio. Imagino que lá no Rio Grande do Sul a situação não é diferente. O Miola deve estar também passando maus bocados ali. Mas quem também está sentindo esse clima ruim, né? É o pessoal da campanha presidencial do Lula, né? Porque a Operação Compliance hoje fez busca e apreensão na casa do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E o que foi apresentado pelo relatório feito pela Polícia Federal e expedido depois para essa ação pelo André Mendonça, dá conta de que foram encontrados na casa ou numa das propriedades do senador cerca de 55 mil dólares e 33 mil euros em espécies guardado no cofre. Isso aí eu fiz umas contas aqui por cima, Tardelli, dá algo em torno de 504 mil reais. Ele disse que esse dinheiro ele recebeu de diárias em viagens internacionais que ele fez assim, como senador, e que nesse período de 2019 até aqui, ele recebeu cerca de 70 mil dólares de diárias do Senado. Então, eu achei estranho, porque não tem prestação de contas, né? Ele não teria que prestar contas, é um dinheiro público para o cara viajar e pagar as contas dele. Ele disse que pagou com cartão e tal, eu não entendi direito, enfim, ele vai ter que se explicar melhor, né? Também tem a história de um apartamento que a filha dele estava interessada em comprar, mas estava em construção, ela teria que pegar um financiamento. Então, ele pediu para o Augusto Lima, né, o gestor que estava ali no Banco Master também, para ele comprar, né, para garantir um dos apartamentos. Né, e depois a filha, quando conseguisse o financiamento, compraria dele. Também não achei muito correto, né, um homem público pedir para um gestor fazer esse tipo de favor, né? Principalmente num apartamento que vale 3,5 milhões. Achei estranho. E aí tem outras questões pequenas e tal. Enfim, eu não quero pré-julgar ninguém, mas criou um mal-estar. Eu fiquei com um mal-estar com toda essa história, porque ela já vinha lá de trás, né? A gente já sabia que isso iria estourar em algum momento. E não sei se o governo sabia e achou que não era tão impactante, se isso vai progredir ou não. Eu, pessoalmente, acho que isso não vai abalar a campanha do Lula. Eu acho que o Lula vai ser eleito e acho que isso aí, daqui a pouco, o pessoal esquece e acabou, bola para frente. Mas cria esse mal-estar e essa questão também de talvez o Jacques Wagner pedir uma licença, né, para durante uma campanha não criar um problema para o amigo dele, porque ele é muito amigo do presidente Lula, né? Isso cria uma situação
que afeta a amizade. Eu lembro aqui do Fábio Luiz, né, que teve o sigilo quebrado, e o Lula teve uma conversa com o filho e falou: olha, filho, se você cometeu alguma coisa de errado, você vai pagar por isso, né? Doa quem doer. O presidente tem dito isso várias vezes. Vai ter investigação e quem tiver com problema, que se explique. Nós queremos essas explicações, queremos que o senador Jacques Wagner saia dessa situação da melhor maneira possível, mas talvez nesse momento não seja o caso dele continuar na liderança. Mas eu queria perguntar para você, como advogado criminalista, o que a Polícia Federal trouxe à tona aí, você acha que são fatores importantes para fazer uma busca e apreensão? Não seria o caso de ter feito uma igual na casa do Flávio Bolsonaro? Olha, eu li a decisão do ministro, e é uma decisão bastante justificada, não é uma especulação. Existem fatos, dados concretos. Claro que todo mundo tem o direito à presunção de inocência, lógico. Não se trata de condenar antecipadamente ninguém. Mas eu penso que Jacques Wagner não tem mais a menor condição de continuar na liderança do governo. A menor condição. E acho que ele deveria ter a grandiosidade de pedir para sair. Porque ele não pode levar uma questão pessoal dele para dentro da campanha do presidente Lula. Ele não tem esse direito. Algumas coisas ele precisa explicar. Há conversas que ele precisa explicar. Essa proximidade, essa história do apartamento, olha, eu vendi para um investidor para poder recomprar depois. A própria construtora não faz isso, ele não poderia fazer isso lá dentro, sabe? São situações, são explicações que a gente percebe, são explicações feitas depois para justificar alguma coisa que não é legal. A situação dele, eu diria para você, até como advogado, não é uma situação tranquila, não. Há conversas, ele dá a altura da parede, no mesmo valor da altura do financiamento. São situações estranhas. A gestão dele para aumentar a faixa do consignável, que é algo que acabou envenenando o aposentado. Olha, eu acho que Jacques Wagner, com a devida vênia, tem muito com o que se preocupar. Certo? Tem muito com o que se preocupar. Eu não diria para você que a situação é tranquila, não diria para você que o ministro fez especulações, não fez. A decisão ela é absolutamente pontual, factual. Factual. Ele traz para dentro da decisão dele dados colhidos pela Polícia Federal que não foram contestados. Que raio de amizade que é essa? Olha, eu conheço um investidor, ele é um investidor, ele é um investidor, ele compra reputações. Tereza. Pois é, Tardelli, muito complicado, né? Essas diárias, Florestan, elas são pagas aos senadores, mas elas não são de prestar contas, sabe? É uma diária fixa. Ele está dizendo assim: eu paguei as despesas com meu cartão e guardei o dinheiro. Aquela diária é um valor fixo, mas assim, isso é o menos grave, né? O mais grave no caso do Jacques Wagner, eu acho, Tardelli, o caso do apartamento. É muito estranho, né? Você fala assim, pede o investidor que compre, depois eu vou recomprar. Então não vai vender sem lucro, né? Se o investidor vai vender sem lucro, o que é isso? Que triangulação é essa, né? E essas coisas menores, como os aviões, como ingressos para show em Las Vegas. Las Vegas, né?
Acho que é Los Angeles mesmo. Essas coisas todas é muito ruins. Agora, você já fez uma apreciação da gravidade jurídica e tem a gravidade política desse caso, né? A minha informação, até publiquei matéria hoje, assim, aí no 247, a minha informação é de que o Palácio está esperando que ele renuncie. O Lula não vai humilhar o amigo e pessoa, o galego, de quem ele tanto gosta, tem uma relação de amizade muito forte, antiga, de confiança. O Lula parece que não gostaria de demiti-lo, mas assim, já é pensamento no Palácio que ele deve apresentar a renúncia e o Lula aceitar com aquela ressalva: olha, estou aceitando para que você possa se defender, aquilo mais ou menos como o Itamar fez com Argrives: olha, vá se defender e depois, se nada disso tiver fundamento, você volta ao cargo e tal. Porque o dano é muito grande. Agora o governo foi arrastado, né, para dentro do escândalo Masta. Se estava atingindo só o centrão e a direita, a extrema-direita, a direita do centrão, agora, pela primeira vez, entrou um nome graúdo do campo governista, né? E a coisa que mais estava ajudando o Lula, né, a recuperar e largar a dianteira sobre o Flávio Bolsonaro era o Flávio Bolsonaro ter caído na frigideira do Vorcaro, com esse caso desse filme aí mal explicado. Agora fica o governo também sem poder, digamos, fica meio inibido de usar muito isso, o Vorcaro, contra o principal adversário, né? Eu queria a sua avaliação política. Você acha que o Jacques deve apresentar a sua renúncia, que ele vai fazer isso? Como é que você está olhando aí de fora? Se ele não apresentar, vão apresentar para ele. Eu acho que a situação chegou num ponto que é insustentável. É insustentável. As informações que a gente tem, que a gente colhe aí com o pessoal que está mais por dentro, é que o próprio partido está muito, muito decepcionado com ele. Há uma decepção geral. A história do apartamento é uma história muito mal contada, né, Tereza? Muito mal contada. Ele é o único investidor que ele conhece, é um investidor que não tem lucro, que devolve para ele como se for, vai lá, guarda o apartamento para mim, depois eu pego com você. Não é um apartamento de luxo, e é uma conversa, e foi aí que o ministro pegou, que os valores são praticamente acertados. Numa linguagem cifrada, mas uma linguagem cifrada, assim, de criança, de... Chinfrim, sabe? O vão, né? A altura do vão. A altura do vão. Sabe, ficou ruim. Ficou ruim. Eu confesso, eu nunca morri de amores pelo Jacques Wagner, não, segundo o nosso querido Breno Altman, é a cota sionista do governo, né? Mas, certo... Eu penso que chegou a hora do PT encarar essa situação e falar assim: olha, você tem que sair, você vai se defender, certo? E ele tem que se defender, porque a questão é pessoal, não é uma questão política, é uma questão pessoal. A proximidade dele, a amizade dele, que transparece nas conversas que foram detectadas, ela é quase promíscua. Ele é um senador da República. Ele não é e ele é um peso pesado do PT. Ele é um blockbuster. A gente já ficou muito esquisito com aqueles abraços que ele deu naquela sessão terrível. Davi Alcolumbre, né? No Davi Alcolumbre. Já ficou uma coisa estranha, já ficou assim, a gente falou, pô, mas é só um abraço, não é um beijo. Mas ficou uma coisa chata, ficou uma coisa assim que já causou para muita gente. Eu acho que agora o Jacques Wagner ele tem que seguir o destino dele. Ele não pode arrastar o governo, porque não é só o governo, são os candidatos à reeleição do próprio Senado, são os companheiros de partido.
É ele dentro do PT enquanto uma figura central, a proximidade dele com o presidente Lula, todo mundo sabe da amizade que os une. Na verdade, eu acho que ele traiu a amizade do presidente. É isso. Miola. Tardelli, eu concordo inteiramente com a tua apreciação sobre a gravidade e sobre as consequências, e nós vamos, a continuação aqui, continuar discutindo isso, eu imagino, né? Programa, a nossa grade de continuidade do Boa Noite. Mas eu queria te perguntar o seguinte, alega-se, apoiadores do governo, para buscar uma fuga para frente, alegam que o episódio de hoje, ele evidencia uma postura de parte do governo de conceder a mais absoluta autonomia e independência da Polícia Federal para agir, etc., que é verdade em si. Mas o meu questionamento para ti é o seguinte, a operação de hoje, ela se deu no marco da Compliance Zero, e ela não buscou informações dos dispositivos do Vorcaro. Ela obteve informações do Augusto Lima e chegou, esta conexão mostra que, de qualquer maneira, o tipo de relação e vínculo mantido, né, mimos recebido, vantagens econômicas indevidas, concessões patrimoniais, jatinhos, shows, é o mesmo modus operandi do Vorcaro. Não diferencia em relação ao Ciro Nogueira e outros. Mas o que eu te pergunto é, será mesmo que essa Polícia Federal, ela pode ser, nós podemos ter uma ideia tranquilizadora de que ela está fazendo as coisas dentro de uma conformidade? Não terão outros na fila que teriam precedência em relação aos quais muito se fala, o Alcolumbre, Hugo Mota, e que estão nos dispositivos eletrônicos do Vorcário, e, no entanto, eles não estão aparecendo e não têm sido alvos também dessas operações? Olha, eu estava conversando sobre isso. Eu não quero, me perdoa, Tardelli, eu não quero com isso diminuir a gravidade e o desapontamento que foi do que aconteceu. Longe disso. Eu estava conversando sobre isso, lá no Prerrogativas, eu disse o seguinte, você para mostrar qualquer coisa do Hugo Mota, não vai ter audiência. É um jogo de cricket perto do jogo da seleção brasileira, ninguém vai ver, porque já é uma pessoa desgastada. Do Alcolumbre já é uma pessoa desgastada. A bomba, a hecatombe vem da chegada de alguém do governo, de alguém forte do governo, não é um periférico, pelo contrário, é alguém ser do núcleo central do PT, com essas relações promíscuas. Na decisão do ministro, ele fala até de uma carona que ele deu para o Jatinho para um show em Los Angeles. Olha, cabe mais 5? Cabe, querido, traz. Porra, peraí, cara. Pô, que raio de presente que é esse? Um show em Los Angeles com jatinho particular. Né? São coisas que a gente não consegue. É exatamente o que a gente sempre criticou na prática sedutora do Vorcaro. Que, na verdade, parece ser acho que se abrir esse bueiro aí, vai sair diabinho um atrás do outro. Né? Essa história de jatinho, rapaz, que coisa! Tereza, sempre foi assim? Sempre o pessoal adorou andar num aviãozinho mais bacana, é isso? É, particular, né? Está sem áudio, Tereza. Por que me emudece, Sara? O teu microfone está com ruído, Tereza. Ah, é? Toda vida que fica, quando alguém fala, dá para ouvir o retorno do teu áudio. Então, tem que ver o que é. Pois é, mas isso é antigo, assim. No caso, o PC Farias, para a gente não recuar muito no tempo, já é questão de jatinho, né? Jatinho é um fetiche dos políticos. Que coisa, que coisa.
Não salva Andar um. de jatinho e não de avião de carreira, né? Não salva um. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Quais são as provas, Tardelli, para alimentar essa busca e apreensão? Existem documentos e provas para isso? Prova Porque indiciária é uma prova. o apartamento não está no nome dele. Tá? Não precisaria estar no nome dele. A conversa é muito sugestiva. Claro que não é uma conversa suficiente para condenar, não estou dizendo isso. Mas ela em si mesma é indício de prova. O tamanho do vão, você coincidir com o valor do apartamento, sabe? Se fosse uma coisa tranquila, transparente, fácil, se fosse isso mesmo que tinha acontecido, pô, é tranquilo, então abre a conversa, fala numa conversa que seja inteligível, não precisa fazer em linguagem cifrada, para que isso? Essa utilização, que parece que é incontroversa, de jatinho, de show, desse vai e vem de jatinho para cima e para baixo, são ingressos no valor de R$63 mil para assistirem o show, depois ainda pediu mais 2 convites. A conta 5. Era 5, depois ele pediu mais 2. Não, são 7 convites. 7 Rapaz, convites. É você levar a família inteira, é o voo da alegria. Um show internacional, lá nos Estados Unidos. Que show foi esse? O ministro não disse de quem era o show. A artista ainda não apareceu, sabe-se que é uma cantora. O pessoal está dizendo que é uma moça que é ídola dos adolescentes. Taylor Swift, gente. Taylor Swift. Adolescentes. Mas, enfim, tem gostos. Que gosto curioso, né? Então, é tudo muito estranho, é tudo muito meio. É tudo fora do. Isso parece incontrovérsia, ele não nega esses voos. Porque ele não pode negar. Era ele que estava lá no show, o ingresso estava com ele. São negativas que ele não pode fazer. A conversa do apartamento é uma conversa muito ruim. Muito ruim. E agora, no final da tarde, chegou a informação de que funcionários do prédio onde ele mora, né, que é um prédio, acho que é um dos mais caros ali de Salvador, com vista para o mar, que ele teria comprado o andar de cima, né, e que os valores ali giram em torno de alguns milhões de reais. Enfim, tudo isso alimenta os ataques que estão sendo desferidos pela extrema-direita, né? Então, eles estão atacando e falam no PT da Bahia, né? Porque ali é um estado onde o presidente Lula vai muito bem e onde o PT governa há quase 20 anos, né? Enfim, a gente vai ter que aguardar, não sei se essa situação vai perdurar por muito tempo, mas o artigo da Tereza vai no ponto, né? Porque acho que o presidente fica naquela questão de ser amigo e não querer interferir, é a impressão que me dá, e acho que precisaria, porque como a Tereza e o Miola, também tentei falar com vários parlamentares no dia de hoje. Nenhum deles quis se manifestar publicamente, mas todos estão achando que o melhor seria ele pedir uma licença ou pedir para sair do cargo de líder do governo, algo que poderia também ter sido feito lá atrás, quando veio essas informações que ele teve com o Lula perguntou para ele podia ter dito, olha, não tenho nada, mas acho que melhor, para garantir, eu ficar fora. Né? Poderia ter feito isso. Né? Principalmente depois que o Messias foi derrotado e que ficou aquele mal-estar dele não ter jogado firme pela indicação do Messias. Depois vem a dosimetria no dia seguinte. Também muitos dos parlamentares da situação criticaram o trabalho dele no sentido de impedir a aprovação da dosimetria. Enfim, eu não estou aí em Brasília, a Tereza está, e o Miola vai muito para Brasília também, mas as informações que a gente tem é que
tudo indicava que uma hora ia acontecer isso, e deixaram acontecer. É isso que eu não estou entendendo, Tardelli. Mas há uma história antiga lá da Bahia, um cartão de crédito que se fez na privatização de uma rede de supermercado, certo? Um cartão de crédito que serviria para fazer um empréstimo consignado além do limite do empréstimo consignado. Claro que o cartão de crédito do Banco Master, sabe? Há uma série de situações que precisam ser explicadas. Há uma série de situações. E assim, sabe, eu fico pensando que eles não iriam pegar um peixe grande do tamanho do Jacques Wagner com uma situação só. Ele foi se enredando numa teia. Porque se ele explica uma coisa, falta outra. Se explica essa outra, falta uma. Ele está sempre devendo explicação para alguma coisa de tal sorte que, olha, tá bom, esse apartamento muito mal explicado, essa conversa, muito mal explicado, algo que nós nunca ouvimos ninguém fazer. Você conhece alguém que chega para um investidor e fala, reserva um apartamento lá para mim, que eu vou dar para minha filha, e quando minha filha tiver dinheiro, ela vai e pega de você pelo valor que você comprou. Existe isso? Sabe? Mas que conversa idiota. Eu acho que o cargo dele, né? Ele é senador da República, né? Ele tem um cargo público importante, né? E acho que isso, eticamente, é péssimo, né? Mas eu não sei se a Tereza tem outras questões e o Miola. Está sem áudio, Tereza. Ela vai abrir. A gente não falou com o Tardelli sobre um outro aspecto importante. É a história de família, né, gente? Sempre acho que as famílias dos políticos muitas vezes acabam arrastando ali, eles também empurrando para situações complicadas e inaceitáveis, né? Assim, também isso não é desculpa, mas família sempre tem essa coisa de envolvimento lá. Nos escândalos dos políticos, com frequência estão os parentes, né? E o Jacques tem, acho que uma coisa grave dessas suspeitas, eu também não quero julgá-lo, eu tenho uma relação com o senador Jacques Wagner de longa data, eu sempre tive muito diálogo com ele, profissional, e sempre o tive em alta conta, não estou fazendo nenhum prejulgamento aqui, não quero fazer. Mas, como você disse, tem muita coisa a ser explicada. E tem, entre essas coisas, estes repasses de um desses fundos, esta barafunda de fundos e empresas que o Vorcaro, né? Vorcaro operou durante esse tempo de falcatruas, as transferências, né? Os depósitos feitos para a empresa da mulher do enteado do Jacques, né? O tal André, que é filho da Fátima, mulher do Jacques, e não dele, mas é tido como filho, ele é criado ali e tal e tal. E é dinheiro vultoso, né? São alguns milhões. Mais cedo eu vi um número de 12 milhões. Depois vi menor, que seriam 3,5. E esse dinheiro não está explicado. Assim, quer dizer, a empresa da Nora não é Nora bem, né? Cora, ou sei lá, a mãe do enteado. Ela deu explicação de serviços prestados, né, a esse braço do Vorcaro, que é o braço do Master, que, digamos, estava sob controle do Augusto Lima. O Jacques deu uma entrevista para a Band, né? Para a Band News, em que ele tem, assim, acho até que foi um lápis, ele fala como o Guga, Augusto Lima era investidor, ele se corrige, mas sempre essas indicações. Ele é tão estranho, é tão distante, né, Tereza? Ele é tão distante que é o Guga. Como o Guga é investidor, o Augusto Lima, isso assim, achei péssimo, né? Então, tem esse dinheiro. O que é que você me diz sobre essa parte aí, dessa conexão financeira
que não é dele, Jacques, mas é assim, é do núcleo familiar, sabe? Do núcleo familiar muito estreito ali. Essa conexão foi levada em conta pelo ministro. O ministro abordou diretamente essa conexão na sua decisão. Certo? E, por mais que digam do ministro, a decisão dele é absolutamente factual. Ele não tem uma única adjetivação. Nada. Ele vai no ponto e age, a meu ver, até com alguma parcimônia, porque ele deixa o senador fora das medidas mais graves. Não aprendeu o passaporte do Jacques Wagner, por exemplo. Ele aprendeu todo mundo, menos o dele. Ele... A decisão, claro que vai depender de um revolvimento aí, probatório gigantesco, mas não é uma decisão feita no afogadilho e muito menos feita para ganhar likes e mídia. Ela vai, ela bate ponto por ponto, e essa fintech também é mencionada. Mas você não respondeu, Tardelli, uma pergunta que, pelo menos, não me pareceu objetivamente ter respondido, a questão levantada pelo Miola. Não havia outras coisas mais urgentes para serem investigadas pelo ministro, pela Polícia Federal, outras medidas a serem tomadas, com tantos réus aí cheios de rabo preso, com Vorcaro também? Sempre vai ter. Sempre vai ter, mas a bigorna caiu na cabeça dele. Não, isso não significa que não estejam investigando. Certo? A gente não pode fazer essa afirmativa. Eu acho até que estão investigando, principalmente a questão da superprodução, certo? Esta é a sua vida. O filme. O filme, Acho até que estão investigando, a gente deve ter novidade disso aí pelas próximas semanas, pelos próximos dias. Mas amadureceu, né? Agora essa é a sua vida, é isso? Jair Bolsonaro, essa é a sua vida aí? Essa é a sua vida, né? Esse é o programa do J. Silvestre, né? Essa é a sua vida. Mas então, Tardelli, só para complementar, tu entendes que pode ter sido uma escolha política da Polícia Federal de antecipar essa investigação, apuração do Jacques Wagner, ou se deu porque já está num estágio de amadurecimento importante para desencadear essa nona fase da Compliance Zero? Eu acho que estava maduro, tinha amadurecido, porque a Polícia Federal, todo mundo adora a autonomia da Polícia Federal para investigar o vizinho. A gente ama a Polícia Federal quando investiga o vizinho. Detesta a autonomia da Polícia Federal quando investiga a gente. Mas nós temos que assumir as coisas. O que aconteceu com o Jacques Wagner é grave. E vinha... A decisão do ministro é uma decisão que eu falo, ela é pontual, ela é factual, ela vai ponto a ponto, ela não se adjetiva, ela não se perde em adjetivações, ela não tem negrito, não tem nada em negrito, não tem nenhuma consideração moralista. Ela vai naquilo que a Polícia Federal pediu. Muito bem. Eu sei que você tem um compromisso aí na OAB. Isso. Vai ter que fazer uma fala na OAB. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Sara, não sei se você tem algumas manifestações aí da nossa comunidade. Tardelli. Dá tempo? É muita coisa. É muita coisa aqui. Mas eu posso te adiantar que a comunidade assina embaixo aqui que o Jacques Wagner, pelo sim, pelo não, deveria pedir para sair, até para evitar desgaste ao presidente Lula. A Ellen fala assim, tanto cavaram que deu certo achar algo que metesse o PT nesse escândalo de corrupção. Agora eles têm bastante assunto para a imprensa golpista deixar de lado os casos da direita e só bater no PT. Seria uma Lava-Jato 2. O Domingos Cristóvão fala assim, esse banco deveria chamar Banco Polvo, porque tem uma grande quantidade de tentáculos, é uma coisa impressionante. A Paz fala assim, a esquerda está caindo de novo na questão da pauta moral, nunca vai aprender, isso é um triplex 2.0.
A Adriana Vaz fala assim: não nos esqueçamos que o que houve com o triplex do presidente Lula, que era do Lula, vocês lembram? A extrema-direita vai se agarrar nessa do Jacques Wagner e pede para. Aí ela termina assim: pede para sair, cara. O Geraldo Mello. Ele fala assim: eu falo do Rio Grande do Norte. Infelizmente, a oposição sabe explorar cada cisco e os progressistas passam vários cavalos selados e não fazem nada. A defesa do PIX, a escala 6 o fim da escala 6 por 1, taxação para o Brasil e por aí vai. Cadê o Sidônio? Muita gente aqui falando, né, como eu mencionei, o Hora 13 agora fala assim: doa quem doer, tem que ter apuração. A Safira fala assim: o Van Garten, vocês lembram dele, né? O ex-homem forte do governo Bolsonaro afirmou que se falasse 1% sobre Michele, cairia todo o PL. E nada foi apurado. Ele acabou demitido. A Marisa fala assim: o Tarek Flávio anunciou na terça-feira. Me diga se vocês lembram disso. O Tarek Flávio anunciou na terça-feira que nessa quinta o crime organizado no Brasil teria uma surpresa. Achei estranho demais. Eu não lembro disso. Vocês lembram disso? Não. Lembra teu microfone, Tereza? Ele disse isso, eu vi um Twitter dele dizendo isso, mas ele estava se referindo, pelo que meu entendimento, a coisas de essa história de PCC, Comando Vermelho, Estados Unidos. Não é o projeto que ele apresentou na área de segurança hoje, não? Pode ser talvez também. Fosse isso, gente. Ele apresentou um projeto hoje. Para a gente se despedir aqui, a Kátia, ela fala assim: vai aqui um cheiro para vocês. Tá bem. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você, Tardelli. Boa noite, obrigado, gente. Muito legal, muito bom. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite.